Ei, olá, todos bem por aí? Aqui continuamos bem e animados. Certa ocasião, um grupo de pessoas queria testar Jesus e aí perguntaram a ele qual era o maior mandamento. E Jesus, sem dúvida, respondeu: amar a Deus de todo o coração, alma, mente e força. E emendou logo o segundo e mais importante também, que é amar o próximo como a si mesmo. Então me vem a pergunta, e talvez em algum momento você tenha feito essa pergunta também. Ok, amar a Deus de todo o coração, alma, mente e forças, mas como eu faço isso a alguém que de fato eu não vejo, eu não consigo tocar? Ficar falando que eu amo a Deus é o bastante? Orar dizendo que ama a Deus é o bastante? Talvez ofertar ou dar o dízimo certinho é o bastante? Eu acho que todas essas coisas elas são importantes, mas na verdade, tem um texto que eu descobri lá na primeira carta do apóstolo João, lá no finalzinho da Bíblia, o verso 2 e 3 do capítulo 5, e eles trazem a resposta. Lá diz assim: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Uau! É isso então. Eu demonstro todo o meu amor a Deus quando eu obedeço os seus mandamentos. E os mandamentos, eles estão descritos por toda a Bíblia. Então eu me lembrei de uma situação de que um parente próximo, ele foi para um país da Europa e alugou um carro lá. E o volante do carro era do lado direito. Provavelmente isso deve ter acontecido na Inglaterra, lógico, né? Tudo que ele sabia sobre dirigir carros se referia a carros com o volante do lado esquerdo. E agora ele precisava buscar as instruções de direção das leis de trânsito para carros com um país onde o volante ele está do lado direito. Percebe que para obedecermos os mandamentos, as leis de Deus, e com isso amar a Deus passa por um conhecer os mandamentos. Para então obedecê-los, nós precisamos conhecer esses mandamentos. E para que você possa ter esse conhecimento, aprender, nós precisamos estudar, e nesse caso, estudar a Bíblia. É por isso que em todas as semanas, praticamente, eu falo sobre isso. Nós precisamos de uma leitura diária e constante da Bíblia. Por isso que era tão importante. E é dessa forma que nós aprendemos como, em última instância, amar a Deus, conhecendo e obedecendo os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus, Jesus ele trouxe uma nova visão sobre esses mandamentos, uma perspectiva ampliada, onde a graça e a misericórdia divina fazem parte. Toda a palavra, toda a Bíblia, elas estão recheadas com esses ensinamentos. Se eu puder sugerir, eu iria sugerir que vocês estudassem o Sermão do Monte. Ele está descrito lá no Evangelho de Mateus, logo o primeiro do Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, nos capítulos 5, 6 e 7. É uma leitura muito tranquila, muito rápida, mas ela traz grande ensinamento. Não é? Nesse sermão, Jesus dá uma atualizada, ou seja, ele faz um upgrade do que o Antigo Testamento ensinou, nos levando então a um outro nível da compreensão dos mandamentos de Deus. Mas sabe o que me tranquiliza? Aquele mesmo verso que fala da obediência a Deus, também fala que os seus mandamentos não são pesados.
Seguir os mandamentos e obedecê-los não é difícil. Eu termino com uma frase que me impactou. Quando amamos, imitamos Deus na sua forma mais perfeita. Que Deus os abençoe.